Pronto. E deixa eu ver se eu colei aqui. Colei. Vamos lá. Vamos ler aqui junto comigo. Uma corrente elétrica induzida é uma espira circular. Uma corrente elétrica. O quê? Uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica induzida em uma espira circular. Tá, tudo bem. Ah, mas isso aqui a gente não deu, não. Viu, Firmino? Eu vou deixar para dar isso depois. Isso não deu, não, porque a gente está dando aqui. A gente está dando. Pensando, caiu um negócio aqui. A gente está dando quando você tem uma corrente elétrica, tá gerando campo magnético. A gente não está fazendo o contrário ainda, não, sabe? Quando você tem a variação do campo magnético gerando corrente elétrica, tá? Então eu vou deixar para fazer essa questão depois para você, tá? Depois você me lembra. Beleza? Gente, olha, vamos. Beleza, Firmino? Beleza, Beleza, Firmino? professor. Tá bom. Olha, vamos revisar o que a gente viu, tá? A gente viu que passando a corrente elétrica, a gente gera um campo magnético. A gente viu a regra da mão direita e eu vou sempre usar a regra da mão direita. A gente viu que, como é tridimensional, então se a corrente elétrica estiver entrando, ou se o campo estiver entrando, a gente vai ver um xizinho. E se estiver saindo para a tua visão, você vai ver um ponto. Apenas para a gente representar de forma tridimensional. A gente também viu essa equação aqui quando é só um fio. Quando é só um fio, deixa eu ver se dá para me dar um print aqui. Quando é só um fio, a gente viu essa equação aqui. Tá? Então, eu vou botar um resumo da equação aqui quando a gente está só com um fio. Tá? Então, essa equação aqui, por favor, botem aí como resumo no negócio, porque a gente vai ver as outras equações. Essa equação é o caso do fio, apenas o fio sozinho. Tá? Então, deixa eu botar aqui o fio sozinho. Então, o campo criado por um fio sozinho. Eu vou botar essa figura aqui, lá. Depois eu vou jogar lá no grupo, tá? Eu vou jogar esse resumo aqui no grupo, tá certo? Então foi isso que a gente viu até agora, tá? E a gente fez algumas questões, eu acho. A gente viu até agora, beleza? Então pronto, isso daqui é a formulinha para o caso de um fio muito longo. O fio é muito longo, tá? Bem, mas pensa comigo, se a corrente elétrica passa, gera um campo magnético que está entrando aqui na direita e está saindo aqui na esquerda, de acordo com a regra da mão direita, se eu tiver uma espira magnética, uma espira, quer dizer, você tem uma corrente elétrica, assim, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Você tem uma corrente elétrica aqui, certo? A corrente elétrica está vindo aqui, e você agora você vai ter meio que uma espira, tá? E a corrente elétrica vai andar aqui. Sempre a regra da mão direita. Ó, a corrente elétrica vai passar por aqui e a corrente elétrica vai passar por aqui, né? Pega seu dedão. Eu vou abrir a câmera. Quem quiser olhar minha cara feia, pode olhar. Eu vou abrir a câmera aqui. Tá? Aí vocês podem fixar a câmera aí, minha. Fixar a câmera em mim aí.
E eu vou tentar colocar uma espécie de espira aqui, deixa eu ver. Aqui está a espira, tá? Aqui está a espira. Então, vê só, quando você bota o dedo polegar sendo o sentido da corrente, então você já sabe, ó, que o fluxo do campo magnético. Então, voltando para a figura, aí eu vou fechar aqui minha cara feia. Voltando para a figura, veja, bota o seu dedão aqui, que você vai ver que se você está percorrendo seu dedão aqui, o campo vai estar entrando, né? Agora vira sua mão e bota seu dedão aqui, do lado de cá. Também vai entrando, também vai estar entrando, concorda? Se você tiver uma corrente aqui, também vai estar entrando, tá certo? O cálculo que a gente viu até agora foi esse aqui. Quando tem um fio muito longo, foi μ0, que no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, vezes a corrente, vezes 2π e a distância que você tem do fio, tá certo? Agora, nesse caso aqui, da espira, você vai ter uma distância até o centro da espira. E esse centro da espira a gente vai chamar de R, tá? Obviamente vai ter um campo aqui, tá? Obviamente vai ter um campo aqui. E nesse caso o campo está entrando, né? E como é que a gente vai ver a magnitude desse campo? A magnitude desse campo vai ser μ0 vezes I sobre 2R. Tem como deduzir isso, tá? Mas não faz parte do curso, não, da gente. Tá? Tem como deduzir essa formulinha aqui, a partir dessa daqui mesmo. Tem como deduzir essa. Mas não faz parte do curso. Lógico que se você pegar, normalmente você não tem uma espira. O que você tem é uma bobina. Você tem uma bobina. Então, no caso de uma bobina, o que acontece? Você vai ter várias espiras. Então, você tem um fio. Normalmente a gente tinha antigamente, hoje em dia eu procurei no comércio e não encontro mais, não sei porquê, que era o fio de cobre esmaltado. Ou seja, você pega o fio, tá? Aí você entra aqui e você começa a dar um monte de voltas, um monte de voltas. Cada voltinha, e depois sai. Então a corrente está entrando, a corrente está saindo e a corrente está aqui. Agora, a corrente está fazendo sempre o mesmo círculo, do jeito que está aqui. Ora, é de se esperar o quê? Que aumente a intensidade do campo aqui dentro, né? Porque cada volta que essa espira dá, cada volta que essa espira dá, vai contribuir para essa equação aqui, ó. Vai somar um termo que é μ0 I sobre 2R. Cada voltinha dessa. Então, nesse caso aqui, para você calcular o B aqui, que vai estar entrando nesse caso, para você calcular qual é o valor do B, é só você multiplicar pelo número de espiras, tá? Agora, lembre-se que isso aqui é uma bobina, é como se um fio estivesse em cima do outro, tá? A gente não vai levar em consideração o tamanho da bobina, tá? Essa bobina, normalmente, é a que é utilizada para abrir o portão. Aquele que você aperta e vai... Pé! Normalmente é um mecanismo desse tipo aqui, né? E que a gente chama também de relé, tá? Eu não vou colocar aqui relé, não, porque o relé é mais complicadinho um pouco, tá? É mais complicadinho um pouco. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, você vê só a inteligência dos caras. Você tem um fio aqui, né? Que você quer se comunicar com um fio por aqui, tá? Ou seja, é uma chave, tá certo? É uma chave. Aí você coloca um cara aqui, uma haste metálica aqui, e coloca uma bobina aqui. Tá? E você pode botar, vamos botar aqui uma espécie de imã. Lembre-se que essa bobina é bem junto uma da outra, tá? Bem junta, tá certo? Ligada aqui.
Ou seja, não tem nada a ver com esse fio aqui, entendeu? É o seguinte, vê, eu quero ligar esse fio verde, eu quero que ele passe e eu venho até um contato que está bem próximo desse outro contato aqui. Ora, na hora que eu passo uma corrente aqui, esse cara funciona como um ímã, né? Na hora que esse cara funciona como um ímã, ele vai atrair esse contato. Aí, na hora que atrai esse contato, aí a corrente elétrica, outra corrente elétrica, que é a que eu quero que o portão funcione, ou etc e tal. Você sabia, por curiosidade, que antigamente a linha telefônica era toda feita assim, por relé? Não sei se vocês já viram telefones antigos, que você tinha um negocinho aqui assim, tinha um monte de buraco aqui, um monte de buraco. E você pegava para digitar o 3, você rodava o 3 até aqui, aí depois ele voltava. Aí digitava o 7 estava aqui, aí você rodava o 7 até aqui, aí depois ele voltava sozinho. Veja só, você tem um cara aqui que quer falar com o telefone de outro cara aqui, certo? Se você tem um mecanismo, por exemplo, para eu chegar nesse cara aqui, só tem um caminho. Se eu pegar o relé e ligar no contato 2, é o número do telefone dele, tá? Vamos botar o número do telefone 2246567. 67, certo? Então, veja só como é que era o telefone antigamente. Você, quando discava o 2, aí ele, pá, ligava seu telefone no caminho 2. Tinha aqui o caminho 1, tinha o caminho 3, que era o telefone de outras pessoas, né? Aí, a partir da segunda vez que você ligava, aí você já estava ligado no caminho 2 através de um relé. Aí, na segunda etapa, também tinha 3, 4, 5, tinha vários, né? Por isso que tinha vários números telefônicos. Aí você podia ligar, por exemplo, 3. Vamos botar outro caminho aqui. Aí o número do cara era 2, 3. Aí ele, quando você rodava pela segunda vez, ele ligava nesse relé aqui. Aí depois, vamos supor que o número dele fosse 7. Aí você ligava, ele fazia tchá, 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 tchá. Aí ligava o número 7. Aí vamos supor que seja 6 e 7 o número dele. Então aí ele, quando você discava de novo, ele fazia tchá, 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 tchá. Aí ligava no número 6. Aí depois ligava tchá, 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 tchá. Ligava no número 7. Com isso, vinha uma corrente de 110 volts, mais ou menos, para tocar a campainha do cara, certo? Aí o cara sabia que o telefone estava chamando. Na hora que o telefone estava chamando, que ele tirava do gancho, aí essa corrente de 110 volts parava de chamar ele pela uma corrente, uma campainha. Trim, trim, trim. Pronto. Aí com isso você fazia a conexão pelos números. Então o cara tinha, meu número é 23767. Aí quando você ligava, ele ligava o relé 2 com o relé 3 com o relé 7 com o relé 6 com o relé 7. Só que tem uma coisa, no telefone, o telefone era mal feito, tá? Quem já viu o telefone antigo, o telefone aqui está o telefone, era mal feito, ele tinha um gancho aqui, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia esse contato, tá? Esse contato que era feito pelo lugar que girava, né? A gente, quando o telefone estava com cadeado, alguma coisa assim, a gente pegava essa parte aqui de cima e ficava teclando. Tchá, 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 tchá. A gente fazia o contato, entendeu? Manualmente, tá? Aí ele saía fazendo a conexão manualmente. Depois ele mudou para a frequência. Então, quando você tem o teclado aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e o 0, quando você apertava o número 1 era o seguinte: você tinha uma frequência aqui e uma frequência aqui. Quando você apertava o número 1, só o número 1 tinha uma conjugação dessas duas frequências que cruzavam. Você tinha tudo cruzando aqui os teclados, entendeu? Aí é o que a gente chama de multifrequencial. Até evoluir para o telefone que você tem hoje em dia, tá? Mas isso aqui foi utilizado no tempo dos seus tataravós agora, né? No meu caso, é no meu tempo dos meus avós. Até eu peguei, eu alcancei esse tempo aqui, tá? Então, acho que seus avós pegaram, tá certo? Então, é bem curioso, porque é o tal negócio. A gente é uma solução que foi feita por relé. Hoje em dia, não. Hoje em dia é totalmente eletrônico, tá? Não precisa dessa confusão toda de relé tocando para conectar. Ele conectava o fio fisicamente, tá? É bem legal, né, gente? Bem legal. É um tal negócio, era a solução que tinha na época, tá? Aí depois passou para ser multifrequencial, mas ao mesmo tempo tinha gente que tinha telefone antigo, então tinha que ter os dois, tá? Aí depois passou a ser esse que você tem hoje em dia, que eu nem sei como é que funciona, tá? Então veja o seguinte, quando você tem uma bobina, você multiplica pelo número de voltas que você deu e vai ser o quê? Vai ser M0 I sobre 2R. Agora, ainda tem um mecanismo, a bobina eu falei o seguinte, que a gente vai desprezar, vai fazer de conta que esse comprimento aqui não existe, entendeu? Que o fio está montado um em cima do outro. A bobina, o comprimento dela é desprezível. Mas existe um cara que a gente chama de solenoide, porque às vezes a gente quer um campo, a gente quer criar um campo, tá? Então o que você faz? Você pega um fio e sai enrolando ele assim, ó. Aí o comprimento vai. Como você tem uma corrente passando aqui, você usa a regra da mão direita. No caso, no caso dessa maneira que eu coloquei, a orientação do campo magnético vai ser a orientação dessa direção aqui, né? Pode botar teu dedão, quando teu dedão fizer, você vai enrolar para a direita, né? Veja isso, não é? Você tem a corrente aqui, você tem a corrente aqui, você tem a corrente aqui, e você cria um campo praticamente uniforme aqui no meio do solenoide, tá? Esse solenoide, no caso, ele é muito importante para outras coisas, como o transformador, que existia muito antigamente. Hoje o transformador é eletrônico, mas o transformador que a gente existia antigamente, alguém quer falar? O transformador que a gente tinha antigamente era um transformador é, a gente usava um núcleo de ferrite aqui assim, tá? E a gente usava um número de voltas desse lado e outro número de voltas desse. E com isso a gente mudava a diferença de potencial. Lógico que você tinha que ter uma corrente alternada de um lado e sair uma corrente alternada do outro. Porque esse fluxo magnético, veja, só existe se houver variação. O fluxo magnético, que é a questão que o, o, é Rufino, né? Agora eu me esqueci do seu nome. Firmino. É, o fluxo magnético ele gera uma corrente elétrica, mas só se ele tiver variado. Tá? Então, no caso do solenoide, como é que a gente calcula esse campo que está sendo gerado aqui? Como é que a gente calcula esse campo? Aí, esse campo, as dimensões não vai ser como a bobina, não, tá? As dimensões o comprimento do solenoide vai ser levado em consideração.
Então, você vai ter o comprimento do solenoide aqui, tá? Comprimento do solenoide aqui, e você vai ter que o fluxo aqui no meio, tá? Porque normalmente você bota uma barra de ferro. Vocês já ouviram aquela experiência de você pegar um prego, enrolar num fio, o fio tem que ser esmaltado e gerar Tem até aqui no livro, eu acho. Tem até aqui no livro, se eu não me engano. Aqui, ó. Não, é isso aqui não. É... Aqui, ó. Essa figura aqui, tá? Essa figura aqui. Você bota aqui. Eu vou aumentar essa figura para vocês verem. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aí você vê o seguinte, ó. Aqui, ó, a pilha ligada ao solenoide, tá? A corrente elétrica está entrando aqui. Aqui é por cima, tá? Bota seu dedo como se fosse por cima, tá? Deixa eu copiar essa parte aqui para botar para vocês, tá? No caso do solenoide, tá certo? Tá, solenoide, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, tá, gente? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. Oxe, hoje está dando excesso de aluno. É, aqui, ó, no caso do solenoide, tá? Você vê o seguinte, você faz. Porque quando você vai colocar tridimensionalmente, sempre é meio complicado, tá? Mas faz de conta que essa parte está por cima, tá? Essa corrente está por cima, tá? Então pega seu dedão, como ele está entrando por cima e dando a volta, essa parte aqui está por trás, essa parte está por cima. Essa parte está por trás, essa parte está por cima. Essa parte... Como está aqui no prego, né? Aqui dá para ver bem mesmo, que essa parte aqui de cima está por cima. Deixa eu botar outra cor aqui. Aqui está por cima, né? Tá certo? E a outra está por trás. Aí está por cima, está por trás. Então, pegue seu dedão, sempre a regra da mão direita, sempre a regra da mão direita. Pegue seu dedão e, e coloque no sentido aqui dessa corrente. Você vai ver que o campo produzido vai ser nessa direção, né? E sentido, né? Agora, veja o seguinte. Quando você bota um prego, você liga numa pilha aqui, o que acontece? Ele funciona como um eletroímã. Tá? Agora, por que botar um prego? Tá? Um prego é um material ferromagnético, certo? O que vai acontecer, se lembra daquele misero, aquele misero, porque a equação do solenoide vai ser essa daqui. Vai ser o número de voltas, o número de voltas, tá? Então, o número de voltas do solenoide, certo? Vai depender da permeabilidade magnética do meio. Eu vou botar μ0 porque aqui está no ar, é essa daqui, tá? μ0. Lógico que vai depender da corrente, tá certo? Mas, ironicamente, vai ser inversamente proporcional ao comprimento, tá? E não aparece o raio aqui, tá? Tem como a gente deduzir isso também. Agora, veja o seguinte, por que a gente coloca um núcleo de ferro aqui dentro? Porque o que acontece é que a permeabilidade magnética vai cair. Se a permeabilidade magnética não, desculpa, vai cair, não, vai subir. Se a permeabilidade magnética vai subir, e vai ficar mais permeável, tá? O que acontece? Ele vai conduzir, não diria conduzir, mas ele vai facilitar a intensidade do campo magnético, entendeu? Então, aqui, em vez de ser 4π vezes 10 a menos 7, vai ficar 4π vezes 10 a menos 5,
Você pode ganhar até em 4.000 vezes, só em permeabilidade. Tá? Então, obviamente, a intensidade do campo magnético vai aumentar, entendeu? Por isso que se coloca o núcleo de ferro aqui. Quando ele está no ar, ele fica com a permeabilidade magnética igual ao do vácuo, tá certo? Fica com a permeabilidade magnética igual ao do vácuo. Então, é apenas para aumentar o campo magnético. Então, eu vou botar aqui o campo magnético aumentado e aqui vai ser o campo magnético diminuído. A gente vai fazer exercício, não sei se hoje, mas a gente vai fazer exercício. Eu vou postar o que eu quero que vocês coloquem no caderno. Está no livro de vocês, tá? Eu quero que vocês coloquem um resumo, tá certo? Não precisa, quem quiser ir atrás da dedução, vai atrás, mas eu não vou perder tempo de aula na dedução, não. Mas eu, eu já combinei com 3 alunos do segundo ano, a gente vai ter um grupo de aula, tá? Para quem quiser ter aula. Mas vocês são do terceiro ano, já estão terminando o ano, eu acho que não sei se vocês vão querer ter esse grupo. Mas é o pessoal que está fazendo a Olimpíada Nacional de Ciências, que inclusive vai ser esse domingo agora. Tá? Gente, eu vou pedir um tempinho de nada, porque eu estou velho e estou tomando remédio para diminuir a pressão, que é diurético. Você espera só um pouquinho, que a gente vai começar a resolver as questões de hoje, tá? É só 1 minuto ou dois, tá? Pronto, pessoal, estou de volta. Então, gente, ó, vamos lá, vamos ver quais são as equações que a gente viu até agora, só para resumir, tá? Quando você tem um fio muito longo, vai depender da permeabilidade magnética do meio. Normalmente é o A, quando você tem um fio muito longo. Então é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. A intensidade da corrente, 2π vezes a distância que você está do fio. Beleza? Então essa é a primeira equação para fio muito longo. Beleza? Agora, se você tiver uma espira, puxa vida, se num fio muito longo, quando você passa uma corrente, gera um campo magnético, se você tiver uma espira, melhor ainda, né? Realmente fica multiplicado por π, né? Concorda? Porque não aparece esse 2π aqui embaixo, tá vendo? Na nossa equação aqui da espira, não aparece esse 2π aqui embaixo. Tá?
só aparece o quê? Só aparece dois R, né? Então, quando você tem uma corrente elétrica, pode, de novo, usar a regra da mão direita, o seu dedão é o. Gente, desculpa aí, isso é o cara está serrando aí, eu não tenho como tirar esse barulho, não, tá? Aqui você tem a corrente elétrica, bota o dedão, sempre a regra da mão direita, tá? Inclusive quando tiver a força magnética que a gente vai ver no próximo capítulo. Agora, veja, o que, aí vamos pensar, né? Vamos raciocinar. Se um inspira, eu gero um campo magnético. Se eu quiser intensificar esse campo magnético, eu posso botar N espiras, é só multiplicar por N. N é o número de voltas que essa espira está fazendo. Tá? Se eu tiver um núcleo de ferro aqui dentro, vai aumentar mais ainda, tá certo? Aí esse miséria, essa permeabilidade magnética, vai diminuir. Tá? Agora, existem componentes que eu quero fabricar, vamos dizer assim, um campo magnético constante aqui dentro. Tá? E esse tipo de coisa a gente chama de solenoide. E o solenoide, ironicamente, eu acho, tá? Vai depender do número de voltas. Quanto maior o número de voltas do solenoide, vai aumentar o campo magnético, tudo bem. Mas não vai depender do raio, vai depender do comprimento do solenoide. Tá? Então, o comprimento do solenoide é uma coisa que influencia muito mais do que o próprio raio do próprio solenoide. Lógico que a gente está falando de solenoides assim, pequenos, né? Se você pegar um solenoide do tamanho de uma fábrica, um negócio assim, aí é um negócio meio complicado. Mas a gente nunca tem solenoides dessa forma, tá? Solenoide é justamente. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o fluxo magnético que fica dentro do solenoide, tá? Solenoide. Tem no livro, mas vou mostrar por aqui. Fluxo magnético interno. Seria um caso, veja só, você tem fio, entra, a corrente aqui está saindo, né? Vamos chamar de corrente, tá? Isso aqui é a corrente. Você pode ver que aqui a corrente está saindo, aqui a corrente está entrando, então está rodeando ele, né? Aí, veja como é que fica o campo magnético. É como se você tivesse gerado um ímã artificialmente, tá? É como se você tivesse gerado um ímã artificialmente. Tá? Aí tem várias formas de representar o solenoide, tá certo? Várias formas de representar o solenoide. Beleza? Então vamos para as questões agora. Tá? Se alguém tem alguma dúvida, deixa eu ver aqui se tem alguém está com alguma dúvida. Professor, vou ter que sair, estou indo ao médico. Beleza, sem problema. Alguém tem alguma dúvida aqui agora? Está Não, tranquilo? Então tudo vamos fazer. certo. Beleza, então. Então vamos fazer exercício. Tá? É como eu falei para você, sem pressa, com tranquilidade. Tá? Aqui é um exercício resolvido, está resolvido lá no livro, tá? Mas eu vou comentar com vocês, tá certo? Então, veja só, você tem um polo positivo aqui, você tem um polo negativo aqui, então, obviamente, você vai ter uma corrente elétrica dessa forma aqui, né? A corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial, certo? E você usa, de novo, a regra da. Aqui, minha caneta só vai até aqui em cima. Deixa eu baixar mais, que aí minha caneta vai. Aí você tem a corrente elétrica aqui. Tal. Então, se você botar o dedão, você vai ver que ele vai entrar aqui. Então, esse campo vai ser entrando. Né? Quem tiver com o livro aí, vai dando uma olhada no livro para ver se eu não estou errado. Tá? E você vai ter um campo aqui. Só que a intensidade desse campo, como é que você calcula?
A intensidade desse campo vai ser o quê? Vai ser μ0 vezes, porque está no ar, né? Vezes I sobre 2 vezes R. Onde μ0 vai ser 4 vezes π, vezes a corrente é 0,2 amperes, sobre 2 vezes R, que é 10 centímetros, 0,1. 0,2 vezes. Aqui embaixo dá 0,2, aqui em cima dá 0,2, então tchau, né? Aqui é vezes 10 a menos 7, tá? Desculpa, gente. 10 a menos 7. Então, a intensidade desse campo é 4 vezes π vezes 10 a menos 7, que é um campo baixo, tá? Já que o campo da Terra é de 10 a menos 5 e é um campo baixo, tá? Você não sente o campo magnético da Terra o tempo todo. Você não sente as coisas grudando. Você não, uma chave de fenda não vira um ímã por causa do campo magnético. Magnetita vira, né? Como a gente discutiu no passado. Quem é que pode conferir aí? Se alguém puder, confere aí, tá? Para depois eu não errar. Vamos para a quinta questão. Ele diz o seguinte: a figura a seguir representa um fio muito longo. Um fio muito longo, veja só, essa questão, os caras fazem uma forçação de barra em questão, porque veja o seguinte: se esse fio é muito longo, ele é muito longo, concorda? Veja, pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. O fio é muito longo, o fio é muito longo. Então, ele é infinito. O fio é muito longo. 0,05 metros, que é o raio BD, o raio do semicírculo BD é 0,05 metros. Então, daqui para cá é 0,05, mais 0,05, vai dar 0,1, que dá 10 centímetros. Então, o fio é muito longo. 10 centímetros, 10 centímetros, você vai ter um corte aqui, tá? Só para mostrar, assim, a... aí ele pegou, o cara é muito longo, infinito. Aí, o seu cara gritando aqui da farmácia, aqui tem tudo comunicação sonora, é horrível. Não, desculpa. Ele colocou que AB e DE, ele falou muito longo, mas ele se contradisse aqui. A figura, um fio muito longo, então eu fui nesse fio muito longo. Mas ele falou AB e DE tem comprimento de 0,2. Agora ele consertou a questão. Porque, veja só, se ele coloca um fio muito longo, tá? E coloca um cara aqui no meio do caminho desse tamanho assim, tá certo? Ora, quem é que vai influenciar mais? A corrente que está passando no fio ou a corrente que está rodeando? Qual é a fórmula que a gente vai usar? Vai ser A o da corrente que está passando no fio. se for um fio muito longo, tá certo? Exatamente, porque a gente vai desprezar esse biquinho que ele faria aqui. Mas ele corrigiu a questão aqui, agora que eu estou vendo. Ele corrigiu, ele colocou AB, AB e botou DE, ele botou DE, ele botou 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Então ficou da mesma ordem de grandeza do raio, tá certo? Como o raio é de 0,05, ou seja, 5 centímetros, aqui é 20 centímetros. Como o raio é de 5 centímetros, ou seja, a distância daqui para cá seria 10 centímetros, e daqui para cá seria metade, né? 0,05, está aproximadamente na ordem de grandeza e tal. Então a gente vai levar em consideração a espira, tá? Aí não tem problema de a gente levar. O problema foi o início aqui, que ele colocou fio muito longo. Ora, não é um fio muito longo, não, pô.
Não é um fio muito longo, não. É um fio de 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro, 10 centímetros aqui no meio, que está fazendo a curva. Então, a gente vai pegar e vai levar em consideração esse cara. Tá? Determine a direção e o sentido do vetor de indução magnética no ponto O. Nesse ponto O, veja, no ponto O, esse fio, esse fio aqui, não tá passando por cima do ponto O. E a distância para o ponto O, desse fio aqui, seria zero. Então, a intensidade do campo magnético seria altíssima. E não é o que acontece. Então, aí agora ele realmente corrigiu a questão. Tá? É porque eu leio essas questões junto com vocês, tá? Porque eu tenho a filosofia de o seguinte, resolver junto com vocês para ver como pensar em cima da questão, tá bom? Porque se eu resolver antes, eu até posso dar uma olhada antes em algumas questões, mas se eu resolver antes, o que acontece? Eu não raciocino junto com vocês. Aí a gente perde um pouco assim do. Eu já trago tudo pronto, aí o que acontece? Você não resolve. Então, veja só. Em primeiro lugar, ela entrando e saindo. Veja, pela regra da mão direita, você tem, bota o dedão aqui, você vai ver que ela é entrando. Tá? Quem tiver com o livro aí, dá uma olhada. Tá? Ela é entrando. E qual é a intensidade? Olha, a intensidade, como é meia expira, você vai pegar meio valor da expira. Porque a contribuição é somente de meia expira, tá? Aí não tem como a gente deduzir isso, não, tá certo? Não tem como a gente deduzir isso aqui de jeito nenhum. Já deduzir a fórmula da espira já é bem complicado. Uma fórmula de uma meia espira é muito mais complicado ainda do ponto de vista de você usar matemática do nível superior. Aí a gente vai abusar um pouco e dizer que é metade, tá certo? Porque uma espira completa seria inteiro, a gente vai pegar só a metade. Metade de quê? Do valor de uma espira completa, ou seja, μ0 vezes I sobre 2 vezes R. Então, é só fazer. Agora é só fazer a conta, né? Um meio de μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é quanto? 2 amperes, dividido por 2 vezes R. Quanto equivale R? 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2, tá certo? Olha, então esse 2 eu posso cortar com esse 2 aqui. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1, tá certo? Então, eu posso cortar aqui e botar como 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1 vai lá para cima como 10 a primeira. Então, o B vai ficar igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 10 a primeira, vai ficar 10 a menos 6 Tesla, que é um valor baixo, mas já é um valor maior do que o que a gente calculou anteriormente, né? É um valor maior, 10 vezes, é 10 vezes maior do que a gente calculou. Agora, por que isso? Porque a corrente aqui era 10 vezes menor, né? No problema R4 era 10 vezes menor. Então, você aumentou a corrente, você aumentou a intensidade da corrente do campo, tá certo? Então, isso daqui esqueça, porque não é um fio muito longo, tá bom? Então, eu vou dar um print aqui. Na outra questão já foi dado print? Não, na outra questão não foi dado print. Eu vou dar o print nessa questão e vou dar um print na outra questão também. Tá? E eu vou resolver mais uma vou liberar vocês um pouquinho mais cedo para vocês almoçarem. Vou resolver mais uma e a gente vai almoçar e 2h30 a gente volta, tá bom? O sétimo, ele, não sei nem se está completa a sétima questão aqui, mas tudo bem. Um fio condutor
grande, mas só que aqui ele faz um ciclo completo, né? Tem um trecho dobrado em forma circular, é percorrido por uma corrente de intensidade de 5 amperes. Então, já a corrente é muito alta, tá? Supondo que a espira formada tenha um raio de 20 centímetros e que a corrente a percorra no sentido horário, tá? Determine as características, o modo, direção e sentido do vetor indução magnética no centro da espira. E ele pede para você fazer π igual a 3, tá? Π é 3,14. Então, quando você arredonda para 3, só aqui você dá um erro de 5% aproximadamente. Né? Aproximadamente, 5% aproximadamente. Tá? Que é 15 em cima de 30, de 3. Então, veja só, pela regra da mão direita, o que acontece? Você vai entrar dentro você vai entrar dentro do papel, concorda? Então, você está entrando. Não tem como errar, gente, que sempre vai ser a regra da mão direita. Agora, como é que você calcula a intensidade do campo? A intensidade do campo vai ser como é uma Professor, espira, pois não. desculpa interromper aqui. Não tem uns prints que o senhor está enviando? Não tem o quê? Os prints que o senhor acabou de enviar, Certo. não estão chegando no grupo do terceiro, de física do terceiro. Eita. O Deixa eu senhor tá mandar. mandando pra Leandro. Exatamente. Deixa eu encaminhar para vocês. Obrigado, gente. Obrigado por avisar. Eu vou apagar. Eu vou mandar para vocês. Física do ser humano. E vou apagar, coitada da Leandra. A Leandra, a Leandra, ano passado, você sabe que tem trabalho, energia, a gente estuda isso, né? Aí, é, aí eu botei. Aí eu estava descrevendo a matéria que eu ia dar para os alunos, aí botei trabalho, energia, quantidade de movimento, não sei o que mais lá, aquelas coisas. Aí Leandra disse, não, mas o trabalho não é agora, não. Eu digo, não, o trabalho é uma matéria do curso. Então, vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vamos lá. Vezes I sobre 2R, né? Pronto, aí não tem, aí a gente está sendo repetitivo, né? 4π, que ele falou que era 3 vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é 5 amperes, sobre duas vezes 20 centímetros, que é 0,2. Ora, 2 vezes 0,2 dá 0,4. 0,4 é 10 vezes menor do que 4, né? Então eu posso simplificar aqui e botar 10, né? 4 dividido por 0,4. 4 dividido por 0,4 é igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10, tá certo? Então aqui ficou como? Ficou 10 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 6. 3 vezes 5, 15. Eu posso dizer que é 1,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá? 1,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Beleza, gente? Então a gente está indo com tranquilidade, com calma. Deixa eu botar agora no grupo certo. Está indo com tranquilidade, com calma. Então, até de tarde, deixa eu botar aqui para vocês assinarem a chamada, que está importantíssima essa chamada, vocês assinando, tá? Por favor, bote o nome completo e a turma. Gente, de tarde, eu vou passar o link, mas às vezes eu estou terminando a aula do segundo ano, tá? É porque é uma encangada na outra. Aí quem for entrando tem paciência de eu terminar a aula do segundo ano, tá certo?
E quem assinar pode ir saindo, por favor, por gentileza. Já, professor. Então, boa tarde. Tchau, Lucas. Até mais tarde. Até mais tarde, Lucas. Obrigado. Pronto, gente. Aí, ninguém... Falta mais alguém assinar? Eu vou retirar aqui do grupo agora, tá? Que não assinou. Beleza? Aí eu fecho. Valeu, gente.